Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à história de Moisés, o libertador do povo hebreu do Egito. Já postei aqui no canal a primeira parte dessa história, vou deixar o link nos cards e também na descrição do vídeo para que vocês possam assistir, caso ainda não tenham visto. Mas antes de continuarmos essa história, eu peço que você deixe seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo ou nova por aqui. Compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas conheçam a história de Moisés. Vamos ao vídeo. A volta de Moisés ao Egito. Moisés passou 40 anos cuidando de ovelhas de seu sogro no deserto. Foi então depois de que Deus lhe chamou por meio da sarça ardente, que Moisés retornou ao Egito para falar com Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Nessa época ele já estava com 80 anos de idade. Moisés e Arão foram procurar Faraó e disseram-lhe: O Deus dos hebreus disse: Deixa partir o meu povo. Quando Moisés confrontou Faraó do Egito, este se recusou em deixar o povo partir. Ele não queria que o povo fosse liberto da escravidão em que viviam e deixassem de o servir. Deus já havia avisado a Moisés de que o coração de Faraó se endureceria e não deixaria o povo partir tão facilmente. Por isso Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, a fim de penalizar a Faraó pelo sofrimento dos hebreus e por não deixá-los partir para a terra prometida por Deus ao povo. As 10 pragas enviadas por Deus. Como já falei, Deus enviou sobre o Egito 10 pragas, porque o faraó recusava libertar os hebreus. Somente depois da 10ª praga é que Faraó libertou o povo cativo. Água em sangue. Esta foi a primeira praga enviada por Deus, a transformação da água em sangue. Quando Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus, o faraó irado rejeitou aquele pedido. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue, após Arão levantar suas mãos em direção ao rio e tocar nele com sua vara. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Êxodo 7, do versículo 19 ao 21. Ninguém conseguia beber a água do rio e todos os peixes morreram. Contudo, os magos de Faraó também conseguiram transformar a água em sangue, e o coração de Faraó se endureceu de modo que não libertou os hebreus do Egito. Rãs. A segunda praga enviada por Deus sobre o Egito foi o aparecimento de rãs em grande quantidade. Deus mandou Arão estender sua vara sobre as águas do Egito, e rãs subiram cobrindo toda a terra. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Êxodo 8, versículo 6. Novamente os magos de Faraó também conseguiram fazer com que as rãs subissem sobre a terra. O faraó pediu a Moisés que ele rogasse a Deus para que as pragas acabassem. Assim ele deixaria o povo partir. Assim Moisés o fez. Então, quando Deus fez a praga cessar, o coração do faraó novamente se endureceu e ele não deixou o povo partir. Piolhos e moscas. A terceira praga foi o aparecimento de piolhos sobre todo o Egito. Deus mandou Arão ferir o pó da terra com sua vara, e surgiram então piolhos sobre as pessoas e os animais em toda a terra. Os magos, porém, não conseguiram fazer o mesmo desta vez, e reconheceram a ação de Deus. Você encontra em Êxodo 8, do versículo 17 ao 19. A quarta praga foi o surgimento de moscas sobre toda a terra do Egito, mas as moscas não chegavam até a região onde os hebreus moravam. Você encontra em Êxodo 8, do versículo 21 ao 23. Morte dos rebanhos. Essa foi a quinta praga enviada por Deus ao povo egípcio. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas deles em um só dia. O faraó pediu que fossem averiguar se os rebanhos dos hebreus também haviam se perdido.
Foi então que ele descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido. Novamente seu coração se endureceu e não deixou que o povo partisse do Egito. Feridas. A sexta praga que Deus mandou sobre os egípcios foram feridas. Moisés pegou um punhado de cinzas, a mando de Deus, e espalhou-as pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas purulentas surgiram nos homens e animais. Até os magos de Faraó foram infectados. Você encontra em Êxodo 9, do versículo 10 ao 12. Nenhum dos deuses egípcios conseguiram curá-los, e mais uma vez o coração de Faraó estava endurecido, não deixando o povo partir do Egito. Saraiva. Deus mandou mais uma praga sobre o Egito. Pelo coração de Faraó está endurecido, dessa vez a chuva de fogo ou saraiva. Moisés avisou a Faraó de que Deus iria mandar a pior tempestade sobre o Egito. Todos que estavam no campo cuidando dos rebanhos e colheita morreriam. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Êxodo 9, do versículo 22 ao 26. Gafanhotos. Mais uma vez, com o coração duro, Faraó não deixou o povo partir do Egito. Então Moisés avisou de que Deus iria mandar gafanhotos sobre a terra dos egípcios. Os conselheiros de Faraó lhe imploraram para libertar os hebreus, a fim de que a terra não fosse mais devastada. Mas o Faraó se irritou mais uma vez com Moisés e Arão e os expulsou de sua presença. A praga então se iniciou e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Trevas. A cada vez que Faraó negava a saída do povo hebreu, se intensificavam as pragas. A penúltima praga foram as trevas sobre toda a terra do Egito. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu, e trevas densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver e nem fazer nada. Apenas os israelitas tinham luz. Morte dos primogênitos. A 10ª praga foi talvez a pior. Foi um ataque a todo o Egito e seu futuro. Deus avisou ao povo israelita, por meio de Moisés, que eles deveriam pegar um cordeiro sem mácula de 1 ano de idade e sacrificá-lo no 14º dia do mês. Depois então deveriam passar o sangue do cordeiro no umbral da porta de suas casas, para quando o anjo da morte passasse, não viesse a ferir os filhos de Israel. Naquela noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias do Egito e as primeiras crias de todos os rebanhos. Somente os israelitas, que tinham colocado o sangue dos cordeiros oferecido a Deus nos umbral de suas portas, não sofreram a perda. O faraó, por não dar ouvidos à voz de Deus, perdeu seu filho primogênito. Nós já fizemos e postamos aqui no canal o vídeo explicando o significado de cada uma das 10 pragas do Egito. Vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo para que você possa assisti-lo. A saída do povo hebreu do Egito. Antes da última praga, a morte dos primogênitos, Deus deu instruções a Moisés sobre a celebração da Páscoa. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Êxodo 12, versículo 27 e 28. Após essas 10 pragas enviadas por Deus, o povo hebreu finalmente conseguiu sair do Egito. Todos no Egito foram afetados, menos os hebreus. Após ver o poder de Deus, Faraó deixou que os israelitas partissem do Egito. Logo que Faraó libertou o povo hebreu, os egípcios tiveram tanto medo de morrerem com mais pragas vindas sobre eles, que apressaram o povo israelitas a deixarem o Egito. Você encontra em Êxodo 12, versículo 33.
Antes de partirem, o povo hebreu pediu aos egípcios joias de prata, joias de ouros e roupas, como Deus havia ordenado, e o povo egípcio dava a eles tudo o que era pedido. Os hebreus saíram vitoriosos do Egito e exaltando a Deus. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Êxodo 12, versículo 37 e 38. O povo viveu cativo por 430 anos, mas naquele dia o Senhor os tirou do Egito com mão forte e poderosa. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo 12, versículo 40 e 41. Meus irmãos, nós vamos dividir esse vídeo sobre a história de Moisés em algumas partes, para não ficar tão grande e cansativo de assistir. Por isso já peço que você verifique o sininho das notificações se está ativado, pois em breve postaremos a terceira parte e você só será avisado pelo YouTube se o sininho estiver ativado. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas que ainda não conhecem a história de Moisés e aguardem que o próximo vídeo sairá em breve aqui no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.